Olá, boa noite! Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma live. Exatamente, confesso que hoje estou um pouco ansioso, porque hoje é uma live incrível, diferenciada, com as meninas do projeto Voo de Vinho, a Deise e a Michele. Vai ser uma noite incrível, incrível, incrível. Aliás, assim, a gente está muito feliz porque a gente tinha feito, né, Josi, na quarta-feira passada uma live com o Gustavo Bertolini, onde ele falou sobre produção de uva, né, como o Brasil está saindo nesse setor. E hoje vai ser um complemento incrível com a Deise e com a Michele, porque elas desbravaram esse... Eu tô meio nervoso, gente. Eu nunca tive tão nervoso numa live como eu tô hoje, porque eu vou falar com elas aí. A gente já fez uma live com a Deise no passado. A Deise, inclusive, estava em Florianópolis na ocasião, no meio da expedição. Mas hoje, né, a gente vai fazer com ela e com a Michele, que com certeza vai ser incrível. Essas duas têm muita história para contar, né? E a gente vai arrancar o máximo de informação possível, e eu preciso baixar essa minha adrenalina, porque falar com elas vai ser um negócio incrível, incrível, incrível. Josi. Boa noite, dá boa noite para todo mundo. Exato, Que tá chegando. Exato. Boa noite, pessoal. Já vi que as meninas já estão online, já show. podemos chamar elas, né, e já começar logo aquilo que... Sim, Vamos partir logo pro melhor, né? Vamos partir logo pro melhor. Edu Vinhos acabou de entrar, boa noite. Eu vi que o Guilherme da Quarezemin também entrou. Show. Grande Guilherme, Camila, tudo bem? Mas vamos embora, Josi, vamos lá? Não é aí, não. Aqui, não é aqui. Não. É? Vai de lá, amor. Aqui, né? Gente, toda live é a mesma coisa. Vamos. Então, acho que o dia que ele acertar, o nosso público vai até estranhar, né? Pode chamar as duas de uma vez, né, Josi? Isso, pode convidar. Aqui. Uhum. Vai, aperta aí. E agora... Deise. Aê! Oi, boa noite. Michele, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Joia, graças a Deus. Sensacional. Vamos ver se deu certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito, então. Ouvindo bem também? Pessoal, aliás, dá um joinha para quem está entrando. Se tem algum problema no áudio, já dá um toque pra gente que a gente já resolve antes de começar o bate-papo. Aí, olha aqui, ó. Que show! E nós não combinamos, é isso? Não foi combinado. Não foi combinado. Foi engraçado. Boa noite. Oi, Tudo bem? Deise, tá ouvindo bem? Tudo certo. Não tô certo. ouvindo tão bem porque eu não tomei vinho ainda, mas daqui a pouco eu vou Show! Estamos aqui, ó, com um vinhozinho Um hoje brinde, também. Ó. O vinho que a gente escolheu para a noite, Merlot 2017, da Aline Fogaça, Velho Amâncio. Nossa, Vale Central, Muito ó. legal. Vale Central. Olha aí. Sim, sensacional. Sei que vocês estiveram lá também. Aqui, ó, gaúcho. Estivemos. Ai, que legal. Ó, Artista é uma nova vinícola que tá chegando aí no mercado também. Depois, agora é só um spoiler, rapidão. Assim. não fala essas coisas para mim, Não fala não. isso pra ele. Amei o rock. O meu vinho dessa noite é um vinho sem álcool. Ó, chimarrão. Tá valendo. Equilíbrio, né? Ontem a gente bebeu muito no lançamento dos vinhos lá. Hoje é água. Tá certo, tem que ter um equilíbrio, né? Sensacional. Eu direi que ela ia puxar a cuia de chimarrão agora. Eu ia, mas eu já tomei uma térmica e meia hoje, então tava bom já, né? Deu a cota. Muito frio deu aí? uma cota. É? Muito frio? Hoje até deu uma aquecida assim no tempo, mas ontem tava muito gelado e amanheceu bem frio hoje ainda. Mas amanheceu com sol. Acredito que assim, agora nos próximos dias vai dar uma aquecidinha assim, boa. Sensacional. Mas, antes de começar, tanto eu quanto a Josi, a gente queria agradecer de coração. Eu sei que para vocês, a vida de vocês é uma correria muito doida, então vocês tirarem esse tempo para a gente
significa muito. A gente que é apaixonado por vinho nacional, a gente que trabalha nesse nicho de vinícolas pequenas, de produção limitada, a gente que tenta, né, levar esses vinhos aí para o Brasilzão conhecer, para a gente é muito importante. Confesso para vocês que é uma live que eu estou muito ansioso, mas daqui a pouco a adrenalina baixa, porque está diante de duas feras, não é rasgação de seda, é a pura verdade. Para a gente é motivo de muita alegria. Então, assim, agradecemos de coração esse tempo que vocês estão tirando aí para esse bate-papo com a gente, tá bom? É uma grande honra, exatamente, exatamente. Tá? Eu conversei com a Deise nos bastidores, né? Fiz alguma pauta, mostrei para a Deise a pauta mais ou menos que a gente vai seguir para, né, não confundir as conversas. Eu vou direcionar sempre a pergunta a uma de vocês, mas claro que Boa. a noite é de vocês, aí vocês sintam-se à vontade. Eu tenho o hábito de falar demais em live, vocês podem me cortar, pode mandar ficar quieto, já aconteceu casos semelhantes em lives antigas, mas eu me empolgo demais e que para mim isso aqui tudo é paixão, né? A gente adora vinho nacional, a gente ama o que faz e com certeza o vinho nacional tem um potencial muito grande no Brasil e vocês são a prova viva disso nessa caminhada toda aí. Então, bom, eu acho que a gente pode começar com a apresentação de vocês duas, né? E contar um pouco do projeto, né, Voo de Vinho, e depois a gente começa aí falando aí sobre as vinícolas, método de produção, essas coisas todas. Tá bem. Deise, eu acho que tu começa se apresentando, depois eu falo de mim e dou uma introduzida, né? Um pouquinho da história de como começou. Belezura. Bom, então agradecer primeiramente a vocês dois, né? Novamente, né? Que legal estar aí de novo e agora com um tema que eu acho que é um tema que mexe tanto com vocês quanto com nós e quem está nos assistindo também, né? E agradecer a todos aí que vieram nos prestigiar hoje para entregar um pouquinho, um spoiler assim bem curtinho sobre esse livro que está saindo. Com certeza. Curtinho. Então, agradecer de verdade, de coração. E a gente sente essa energia de vocês, assim, ó, à distância, tá? Dá para sentir essa alegria de estar compartilhando com vocês. E é muito bacana, então, ter esse momento juntos, porque, afinal, nós estamos falando de algo que é nosso. O nosso Brasil, né? Então, agradecer demais. Eu sou a Deise, sommelier, aí, tô na área há um tempinho. Trabalho hoje, né? Eu tinha comentado esses tempos, quando a gente fez a outra live. Trabalho hoje por conta, solta, voando, aventureira, bem doida, bem do tipo bandana como na sempre. cabeça mesmo. Né? E aí a expedição, então, né, a Voo de Vinho, que é o nosso projeto, é algo muito especial porque a gente está observando que isso para nós foi um desejo muito grande de fazer toda essa aventura, essa loucura. E, ao mesmo tempo, essa nossa aventura era o desejo de muitas pessoas. E a gente descobriu isso há pouco tempo, né? Quando saímos na estrada, assim, a gente foi descobrindo e escutando. Então, uma coisa que eu quero deixar, assim, de mensagem, recado, né? Eu vejo que tem vários colegas sommeliers entrando aqui na live, né? Então, cumprimentar todos vocês que estão entrando. E dizer que esse mundo do sommelier que a gente vive, que é a profissão que eu escolhi, ou que me escolheu, não sei direito... Esse mundo é muito doido, porque olha o que a gente acabou de fazer. Então, a imagem do sommelier é aquele cara todo certinho, engravatado, numa pose, travado na pose dentro do salão. E aí, a gente vê o oposto disso, que são duas gurias doidas, gurias, né, gaúchas e tal, saindo pelo Brasil com um carro e dentro desse carro uma sommelier que não tava com a gravata e nem aquele terno. Então, o que a gente mostrou, acho que para um Brasil, foi muito além do vinho, né? E aí, essa mensagem inicial que eu quero deixar para que os sommeliers enxerguem todas as possibilidades, todas, que estão no nosso caminho, né? Na nossa frente, do lado, é só a gente olhar um pouquinho ao redor, que tem muita coisa doida acontecendo. Então, isso tudo para falar que eu sou sommelier, no caso, né? É só isso. Show! Mas foi uma bela introdução. Sim. Bom, e eu sou a Michelle, então, né? Parceira aí de projeto com a Deise. Eu sou inicialmente de formação técnica em enologia. Legal. E depois eu acabei cursando contabilidade e atuei na área por muitos anos, por mais de 10 anos. Hoje eu dei
uma pausa realmente, né? Porque me dedicar inteiramente ao projeto. Mas também queria deixar aqui, né, antes de contar um pouquinho sobre a história e sobre o que é a expedição, o que foi a expedição. Agradecer também a oportunidade. O que a Daisy falou, eu assino embaixo. A gente consegue, de fato, sentir essa energia de vocês daqui do outro lado da tela. E isso é maravilhoso, porque sim, a gente está falando do vinho brasileiro e é algo que a gente adora e que merece aí o palco devido a ele, né? Então, contando um pouquinho sobre a expedição, eu e a Daisy, por mais que a maioria das pessoas acham que nós nos conhecemos da vida toda ou somos amigas de infância, né? Nós não somos, nós nos conhecemos ontem praticamente. A gente estava realmente falando ontem sobre isso, né? Sobre quando nos conhecemos, que foi no final de 2019. E quem tá aqui que já ouviu muitas vezes essa história, eu vou tentar ser bem breve, né? Porque a Daisy disse que eu levo 1 hora para contar a história. E eu 30 segundos. Em 30 segundos eu conto tudo. Ai, então, nesse período que a gente se conheceu, eu tava numa transição mesmo, né? Deixando um pouquinho a contabilidade e incluindo o vinho. A Daisy, ela já tinha recém sido eleita a melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Tinha feito poucos dias que ela tinha ganhado a eleição, né? E depois, em 2021, enfim, ela ganhou o concurso. Então, sim, a gente estava em momentos muito distintos, mas muitas coisas nos conectaram. E principalmente valores de vida, né? Aquilo que a gente queria para um futuro. Bom, eu chego a pensar que eu estava inexperiente mais da área do vinho, né? Porque eu havia ficado muitos anos distante e estava voltando, retomando, fazia poucos meses, entendendo o que estava rolando. A Daisy já tinha uma bagagem muito grande, né? E então, o que fez dela topar um projeto com uma pessoa que era... Tipo assim, ela tinha a oportunidade de fazer o projeto com o mais top, tipo, a pessoa que tivesse mais conhecimento, por exemplo, do mundo do vinho, né? Mas eu acho que justamente as nossas coisas diferentes, aquilo que nós temos de diferente, mas com valores iguais é que fizeram com que isso desse certo e que foi assim... na nossa segunda reunião surgiu a ideia da expedição. Então, não era um livro ainda na época, mas enfim, do nada, assim, a gente muda de vida, se muda de casa, vem as duas morar com a minha mãe, depois veio a pandemia, daí as coisas mudaram um pouco, né? A gente daí pensou em como viabilizar de fato a viagem, e aí a gente pensou no governo. Então, a expedição, ela foi financiada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Legal. E fica aqui nosso agradecimento, porque sem o governo e as 8 empresas que nos apoiaram, com certeza o projeto não teria saído, né? Não teria dado e tomado esse rumo e a proporção que tomou, porque no início, ok, já era ousado o projeto. Inclusive, tinham mais vinícolas. A gente era louca, né? Aí depois a gente Gostosas, né? a gente continua sendo. Depois nós entendemos que a coisa precisava ser um pouco mais pé no chão. Então, a gente fez a opção de visitar 100 vinícolas. E 100 vinícolas é muita coisa, gente. Nossa, É muita coisa. Então, passamos aí na estrada por alguns meses. Então, 2021 foi quando o projeto foi aprovado, em maio. Aí a gente partiu para a fase de conseguir essas empresas apoiadoras. E aí, em outubro, dia 5 de outubro de 2021, nós fizemos a primeira vinícola da expedição. Já está quase completando aí 1 ano, daqui a pouquinho. Legal. E ficamos 9 meses na estrada, né? Voltamos para casa em junho 9 meses. desse ano. 9 meses ao todo. Um filho. Ao todo. Eu tava pensando nisso, falei, não vou falar. Filho. É um filho, né, gente? 9 meses, nossa.
E É um filho, né? Realmente, depois desse tempo todo, a gente vai parir esse filho através do livro, né? Show, show! show. Um filho de 270 páginas. Aham. Ó, que legal! E muita coragem, né? Porque a gente fez uma viagem para o sul para visitar as vinícolas, algumas vinícolas, né, que a Isso. gente trabalha. Foi o quê? 2 semanas? Eu já tava morrendo de saudade, morrendo de vontade de voltar Voltar para embora. casa. Já achava bem cansativo. Falei, 9 nossa, que meses na elas estrada, são né? corajosas. Não, Acha realmente. que é tudo mil maravilhas, tudo flores, mas é muita coragem, Sim, muita sim. É responsabilidade, muita né? responsabilidade também, né? É, E só envolve um seguindo pouco o de... gancho do que a Daisy falou no início, você sabe que na nossa primeira live, até para sommeliers, quem não assistiu a nossa primeira live está gravada aqui com a Daisy, ela toma um vinho do Terraço Manfroy num copo de requeijão. Não é não? Você lembra disso? Cara, vocês têm uma memória que tu sabia até o nome da cidade, Meu tudo Deus. certinho, né? Ela não achou taça, vai no copo de requeijão mesmo e a live, ó, rolando E a live solta, né? foi Petit maravilhosa, né? Mansão É, do Terraço Manfroy foi a nossa live, que aliás os vinhos deles são incríveis, né? Muito De bom. Floripa. Não, mas sensacional. Alguma coisa, te cortei em alguma coisa, Michele? Não, não. Tudo certo. Vamos seguir o baile aí, que ao longo da Não, conversa a gente vai show, contando. show. Seguindo essa linha, sem vinícolas, né? Vou aproveitar o gancho e já vou começar logo por essa parte. A diversidade de terroirs nesse Brasilzão, ela é incrível. Assim, o que vocês viram na parte de terroirs, né? e única, né? E único, exatamente, né? O que chamou mais a atenção de vocês? Qual região? A diferença entre as regiões? O que vocês sentiram, já que provaram aí vinho praticamente todos os dias, né? De várias regiões? Bom, foram muitos, realmente sim, foram muitos rótulos, né? E assim, haja HD para aguentar isso tudo, né? Aqui, ó, memória, né? Então, essa questão dos terroirs, né, do Brasil, a gente já vinha estudando isso há um tempo e falando e discutindo e debatendo e conversando com as pessoas. Só que uma coisa é você ler na internet, olhar no site, pesquisar, ficar sabendo porque alguém contou e tal, e outra coisa é você estar lá, em loco, né, dentro da vinícola com o produtor. Vendo aquele terroir, vendo a chuva bater naquele solo, o vento que era em cada região, porque teve regiões que a gente estava quase voando, assim, né? Era muito vento e tal. Então, os terroirs do Brasil é algo muito inédito. Eu queria saber de verdade, mas a gente não tem esse acesso ainda, quantas Europas a gente tem dentro do Brasil, ao quadrado. Porque a Europa, né? Quantos países temos na Europa, então? E aí, aqui dentro, o que a gente tem? Então, a gente sentiu de verdade na pele como era cada momento, cada lugar, cada terroir. A gente não foi naquela assim, porque eu, por exemplo, antes da expedição, eu dava aula de Brasil, né? No Imersão Brasil. Então, beleza, estudei, os professores falaram, fulano falou, ciclano falou. Agora, você pegar um carro e ir até a região e ver aquilo, opa, o vento sopra diferente das aulas que eu dava antes, entendeu? Então, assim, tudo mudou. As coisas mudaram, os ingredientes mudaram, o bolo já é outro, entendeu? Então, é muito doido você ir até o lugar. Eu vou dar alguns exemplos para a gente não falar de todos, assim, porque vocês vão ter que ter os livros em mão, né? Na mão, Com certeza. Com certeza. mas eu vou falar só daqueles que foram muito inéditos, assim. Um exemplo, né? Chapada Diamantina, ali na Bahia, no centro da Bahia, né? Foi um lugar que ninguém imaginava que tinha vinhos, né? E uma coisa assim, não... tem vinhos de qualidade altíssima, né? Rio de Janeiro, que ninguém imagina, né? A Serra mesmo, Serra Fluminense. Depois ali em Espírito Santo, a Serra Capixaba. Então a gente está falando de serras que ninguém nem mencionava para vinho. Para turismo, sim, o turismo já rolava na serra. Serra sempre tem turismo, né? No mundo inteiro, né? E aí, vinho a gente não imaginava. Então, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a Chapada que eu falei. E aí, mesmo no Paraná, o Paraná, que agora eles vão me bater, a galera do Paraná aí vai me dar um soco. Mas o Paraná é um dos estados que eu tenho vontade de pegar pelo pescoço, assim, ó. Porque eles têm um ouro na mão e eles são tímidos ainda. O Paraná tem que fazer barulho, tem que mostrar. O Paraná tem muita coisa no estado inteiro produzindo vinho. E a gente fala só de Curitiba, muitas vezes. Entendeu? Mas eu Então, acho que aqui vale contar a historinha, né?
A gente fez uma degustação, acho que é legal que é interativo, né? A gente fez uma degustação de vinhos no Paraná e foi com uma turma assim que bebia vinhos diversos, mas na sua maioria importados. E não tinha muito conhecimento nem que o Paraná, assim, da produção em si do Paraná, né? Do próprio lugar que eles moram, né? E aí foi muito legal, porque foi uma degustação às cegas, né? Só vinhos brasileiros. E o último vinho... Ah, não foi o último. Mas, enfim, foi um dos vinhos que aí a Daisy super instigando, né? O que vocês acham que é? Aí saiu, assim, França, vários lugares. Argentina, Chile. E não falaram, esse vinho é nosso. Aí, quando foi revelado que o vinho era deles, era da casa deles, era da região metropolitana de Curitiba, o queixo caiu, assim, sabe? Foi muito legal. Então, eu acho que vale compartilhar a história, porque às vezes a gente tá tão pertinho dos vinhos, tá tão pertinho de uma região Exato. e desconhece aquilo que a gente já tem, que é nosso, né? Tão perto. E só pegando um pouquinho o gancho, como diz o Anderson, nós temos um cliente aqui, o primeiro vinho que ele comprou da gente, ele batia no peito que não tomava vinho brasileiro. Aí de tanto ele falou assim, tá bom, Jô, tanto você ficar me cutucando, eu vou comprar um. Eu quero provar um vinho. Vou fazer uma degustação, ele tem um grupo de confraria, né, uns amigos. Vai ser uma degustação às cegas. Mandou uma foto pra mim dos rótulos. E aí ele comprou, na época, acho que foi um rosé de Santa Catarina. E no dia seguinte ele mandou: todo mundo amou o vinho e não acreditava que era brasileiro. Depois disso, foi unânime. Depois disso, compra toda semana. Depois disso, ele compra toda semana. Tu vê como é que né? As coisas... É transformação isso, né? É transformação, A gente abre muita garrafa de vinho também, né? Uhum. Muita degustação para as pessoas tirarem esse preconceito, né? Hoje 80% dos nossos clientes são clientes que a gente abriu garrafa, fez degustação. Porque esse preconceito, no meu, eu acho que ele está começando a ficar de lado. As pessoas estão começando a entender os vinhos de qualidade e tal. Mas ainda ele era muito forte. Quando se falava em Brazuca, não. Brazuca eu compro um reservado do Chile. É a mesma coisa. Não é bem assim. Esses dias eu fui num gastro, né? E peguei amizade com o médico, já comecei a falar do vinho brasileiro, tava vendendo vinho pro médico, né? E saí de lá sem saber o que eu tinha, mas enfim. E ele falou assim que ele tinha ido pro Vale dos Vinhedos, né? Ele foi há muito tempo atrás, né? E depois nunca mais pisou lá. Aí ele falou que um pouquinho antes da pandemia ele foi. E que ele se surpreendeu com a qualidade do vinho desde a última vez que ele foi, né? De que tá hoje, né? Tanto que ele começou a ter na adega dele mais vinhos brasileiros, né? Aí, inclusive, já comecei a falar de alguns tal, mas como ele se surpreendeu de um tempo atrás que ele foi para essa última com a qualidade. A qualidade é uma coisa que é engraçado porque a gente vem falando cada dia mais sobre a qualidade. Sim. Eu, inclusive, fico o dia inteiro falando. Chega a ser até cansativo, porque nós ainda estamos no nível de discutir qualidade. O Brasil ainda está nesse nível. Existem alguns países que já deixam esse adjetivo ou essa descrição de lado porque já passaram dessa fase. A Europa é um grande exemplo, assim, né? Hoje nós ainda estamos discutindo porque realmente o grande investimento na qualidade da uva, no estudo da uva, no estudo do terroir, que vai resultar a qualidade final, isso é muito novo para nós, é novo, né? Uhum. A história do Brasil é antiga, mas a qualidade do vinho brasileiro é nova. É nova. É nova. E a gente não está aqui julgando os vinhos do passado. Nós estamos falando do presente, que a gente está vivendo. Sim. Então, e a gente viu isso na própria expedição, os produtores surpresos assim com essa questão de nós descobrimos tal lugar e tal técnica e agora sim resultou nessa qualidade que vocês estão provando hoje na taça. Então, é um Brasil de muitos terroirs, muitos micro terroirs, e não só ter vários terroirs, mas eles estão sendo estudados.
Porque não existe um lugar sem terroir, existe um lugar sem estudo. Sim, o planeta inteiro pode ser plantado uva, mas tem que estudar, você tem que extrair o conhecimento daquela uva em tal lugar, né? Então é isso que a gente está vivendo hoje, né? Não, com Imagina certeza. que a gente foi lá do frio, né? Dos lugares frios até os calores lá, né? Então, falando de terroir, realmente o sentir na pele fomos até a campanha, ou seja, lá no fim no sul do sul do sul, né? Até o Nordeste, onde a gente pegou lá 40 graus de calor. E antes o Guilherme, acho que colocou aqui, que o dia que nós fomos na Quaresmim, e na região, na verdade, foi um dos dias mais quentes que nós pegamos na expedição. Aquela região é muito quente, então olha a diversidade de climas realmente, né, que a gente tem. É muito diverso, muito mesmo, assim. É incrível o Brasil. A gente fala Brasil de Brasis, né, porque são muitos dentro de um país só. Sensacional, sensacional. E é legal porque assim, vocês estão falando, eu estou vendo as vinícolas aí. Uhum. Isso deve ser muito gratificante para vocês, né? Essas mensagens, assim, isso mostra um pouco como valeu a pena o projeto. Porque, assim, eu não sei se vocês entenderam a dimensão do que vocês fizeram, mas, assim, muita vinícola que não era vista, ou às vezes não era reconhecida, as pessoas não entendem. Vocês conseguiram ir lá e colocar eles no mercado, né? Vinhos de qualidade, mostrar o trabalho que eles estão fazendo. Então, assim, é um negócio que eu acho que, para as vinícolas em si, é meio que uma gratidão eterna, né? Porque vocês deram o start, né? Com a Daisy, né? Sendo uma grande sommelier no Brasil hoje, a referência de sommelier que ela tem no Brasil, usar isso, não sei se estou falando de forma correta ou estou sendo arrogante disso, mas usar toda essa, né, visibilidade que você tem pelo belo trabalho que você faz, Michele também, em prol de ajudar essas vinícolas que são pouco conhecidas a serem mais, né, conhecidas no Brasil, isso eu já acho um negócio assim que, né, merece todo o nosso respeito e vocês estão de parabéns. Eu saí do foco da conversa de novo, mas não podia deixar de dar esse gancho. Mas agora, Anderson, eu vou só colaborar com essa tua fala aí. Tu tocou num ponto muito importante, que foi, vocês colocaram, né, vinícolas pequenas e talvez desconhecidas e tal. Isso é muito fundamental, porque uma das grandes dúvidas que os nossos seguidores tinham era se a gente ia visitar só a vinícola grande, as gigantes, ou se ia visitar só as pequenas, ou se ia visitar só as naturais, ou se ia visitar só espumante. Eles tinham todo mundo estava nessa dúvida, né? E eu acho que seria uma dúvida nossa se fosse ao contrário também, né? E aí o fato é que dentro, né, da expedição mesmo, nós conseguimos, graças a Deus, colocar um pouco de tudo. Sim, Então bem vai, eclético. né? Vai ter Brasil, né? Um pouco de tudo. Brasil, é uma mistura. Vai ter vinho de mesa. Tem tudo. Legal. Então, assim, a pessoa que abrir daqui a pouco o livro e rapidamente não se deparar com o vinho de mesa, calma, lê até o final. Entendeu? Porque nas primeiras páginas, realmente, o vinho fino, a gente sabe muito bem qual é a situação, né? Todos nós aqui já estamos envolvidos e tal. Então, a gente está tentando mexer o vinho fino cada vez mais, trazer ele, mostrar ele. E vai ter bastante vinho fino. Na expedição teve muito vinho fino, muito mais do que de mesa. Essa é a real. Sim. Só que tem o vinho de mesa também, tem de tudo, de tudo. Então isso é bem legal, porque tu tocou nesse ponto, né, de colocar vinícolas menores, e essa foi a intenção, mostrar realmente o que é o Brasil. É uma salada de frutas. E a parte mais difícil, né, agora vem o Muro das Lamentações, né, que foi escolher essas 100 vinícolas. Isso aí foi uma tormenta, é a grande verdade. Não Fazer foi a assim. minha lista de convite de casamento foi difícil. Boa. É um convite de casamento. Gente. É isso. Pronto, acabou. Nossa, foi uma boa sacada mesmo, uma boa relação. Deu. É isso aí mesmo. Não. Sensacional, gente. Sensacional. É isso. E eu ia fazer essa pergunta mais no final, mas eu não vou aguentar. Vou pular já a pauta aqui agora. A gente está falando do livro. Mas esse livro, ele já tem a data de lançamento ou ainda não?
Já tem. Tem. Tá aqui, ó. Tá aqui na frente esse livro. Aqui, ó. Aliás, ela. É, Não, o livro tá aqui na frente, no caso, no meu lado, né? Mas a data de lançamento, ela tá aqui na minha frente, tipo, me olhando, assim, né? Porque é daqui uns dias, né? Não demora muito. entendi. Até a Wine South America, ele vai estar lançado ou não? Ele vai ser lançado na Wine. Show! Ai, que Show, legal. show, 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 show. Era isso que eu queria ouvir, porque a gente vai estar na Wine South America, então Então, com nos certeza a gente vai encontraremos. estar na fila dos autógrafos, né? Opa! Olha, Então, o tá lançamento vai ser no dia 23, que é o último dia, na Sexta-feira. sexta-feira. Isso, no final do dia, né? Às 19h30. E vamos ter aí muito para compartilhar. Vai ser um momento muito legal, obviamente, né? A conclusão de um trabalho de. Olha, se a gente disser que de um ano, a gente tá mentindo, porque o trabalho começou lá em 2019. Então, é um trabalho de quase 3 anos aí sendo pensado e, logicamente, depois visitada cada vinícola, pensado no que colocar, em como trazer essas histórias. Antes alguém escreveu aqui, 100 vinícolas, 100 Tem histórias. histórias, eu ia falar isso também. E, na verdade, são mais de 100, né? São mais de 100 histórias, porque quantos dias a gente não foi para vinícola, mas a gente tem história do que aconteceu na expedição e que está relacionado com o vinho. Quantos lugares que não apenas vinícolas que fomos, né? Mas lugares que a gente conheceu relacionado ao vinho, né? E em cada lugar. Então, assim, 100 vinícolas e incontáveis histórias. Sim. Ai, que show. E vai ter tarde de autógrafos? todos os dias. Show, show, Não, show, show. ó, depois do lançamento ali da feira, a gente pode combinar o autógrafo do dia 24 de setembro a 24 de dezembro, daí aqui é direto. É direto, né? Não, com certeza. Não, mas na feira vai ter. No dia do Não, lançamento. com certeza, com certeza. Depois eu vou combinar com a Josi certinho para a gente trazer um livro a mais autografado para a gente sortear aqui para os nossos clientes do Taça e Opa, Prosa. que legal. Né? A gente vai fazer um link para o pessoal comentar sobre o livro. Quem comentar aí, a galera que segue a gente vai sortear um livro autografado. Já pode deixar marcado isso, Josi, para não esquecer, porque depois o pessoal cobra. Né? Tem que trazer um livro para a gente, um livro a mais aí, para a gente poder sortear aí no Taça e Prosa depois. A gente faz uma marcação do livro com certeza. Essa era uma pergunta que eu queria fazer no final, porque eu já estava com essa ideia, mas como eu não tinha certeza do lançamento de vocês, e a gente vai estar na Wine, né? Na Wine. Vai dar uma esticadinha em Flores da Cunha final de semana, aproveitar que está lá, né? Mas a gente já volta na segunda-feira. Então, teria que ter oportunidade na própria Wine mesmo para conhecer. E, obviamente, conhecer vocês ao vivo, que também vai ser um negócio... Ao vivo, pessoalmente, né? O duro é que eu choro, entendeu? Eu sou meio emotivo. Ao vivo e a cores. Tem coisas faz que parte. o online nos facilitou em muitas coisas, nos Com proporcionou certeza. muitas facilidades, mas nada que o olho no olho, que o contato, que o conhecer. E é isso que aconteceu nas vinícolas, né? Porque a gente poderia ter optado por escrever um livro daqui, entrevistando os enólogos, entrevistando os proprietários, né? Mas a gente quis ir. E ir até o lugar é completamente diferente. A gente chegava em alguns lugares e a gente dizia assim, tu pode ver 1000 fotos desse lugar. Tu nunca vai entender se tu não ir até lá e ver com os próprios olhos. Quantas vezes a gente passava por lugares assim, nossa, que terra vermelha, nossa, que terra amarela, tipo assim, a gente via mesmo, né? E é completamente diferente de olhar fotos. Então... E essa experiência, a gente teve um pouquinho da diferença do estar presente, foi quando a gente visitou as vinícolas. Uma coisa é a gente fazer live, a gente tá conversando com eles por WhatsApp e tal, mas é totalmente diferente você estar lá dentro da vinícola, ver como é que funciona, ver ali um pouquinho do dia a dia deles, né? Então, assim, isso acrescenta uma bagagem e uma experiência que você vai levar pro resto da vida, né? E isso é uma coisa que a gente hoje indica a todo cliente. Se puder fazer uma viagem, né?
faça. Vá visitar 3, 4, 5 vinícolas, vá ter essa experiência de uma degustação direto com o enólogo dentro da vinícola, conhecer todo o processo. Isso, gente, é uma experiência, tanto que assim, ó, no bom sentido, eu tenho até uma invejinha branca de vocês, né? Porque vocês não foram só numa região, vocês foram em todas as regiões, que é um sonho particular nosso também. A gente foi para o sul, quer conhecer também aqui, né? Minas tem vinícolas sensacionais, né? Não sabia que Chapada Diamantina tinha vinícolas, estou sabendo agora, a curiosidade é muito grande. Então, assim, se tiver a oportunidade de viajar, conhecer lugares e beber um bom vinho, a vida é muito curta para beber vinho ruim. Aproveitem, gente. Né? Aí eu fugindo do foco de novo. Vamos voltar, né? Puxando a linha de terroirs. Para quem pensa, né? Aí eu vou deixar para vocês escolherem quem vai responder primeiro. Para quem pensa que o Brasil é só Cabernet e Merlot, tá muito enganado, né? Falando de uva, né? Nossa, aí a gente entra numa... É um baralho, né? Esse aí é um baralho mesmo. É um baralho completo, né? Eu acho que cada uma pode colocar o seu ponto de vista, mas a gente, dentro do carro, a gente conversava muito, né? Então a gente saía da vinícola falando tudo já. E aí a gente saía já, né? Nossa, impressionadas e principalmente nesse ponto aí que a gente tá falando agora, que é da uva, a quantidade. Daí a gente saía falando, nossa, tu viu? Eles têm ali Mourvèdre, tem Montepulciano, tem... A gente saía falando porque a surpresa era muito grande. Então, vinícolas que a gente nem imaginava, que estavam muito além de Merlot e Cabernet Sauvignon. Mais uma vez, não estou menosprezando Merlot e Cabernet Sauvignon. Exatamente. Eu também não. Mas, né? Isso. Mas a Merlot e Cabernet Sauvignon, sim, são grandes ícones. Elas estão sendo plantadas em todas as regiões do Brasil. É muito difícil chegar numa região, não tem Merlot na região. Não vi nenhuma no Brasil que não tenha. Mas a gente vê muito além, né? E aqui eu não vou citar nomes porque eu vou cometer um pecado, porque eu vi que tá uma galera aí das vinícolas. Exato. Se falar de um, vai ter que falar de todos. Então, assim, ó, uvas diferentonas, né? Tanto que a gente, conversando dentro do carro e nos lugares e tal, a gente falava de nomes, assim, ó, que nem as pessoas reconheciam na própria região, às vezes. Nomes tão diferentes até. Hoje mesmo eu fiz uma postagem brincando, zoando, como sempre, né? E daí, uma pessoa que usa uma bandana dessas não leva a vida a sério, né? Então eu fiz uma postagem. Ô, Daisy, não é bandana, é turbante. Turbante. Ai, a gente ri, gente, mas é uma brincadeira interna, né? Não tem nada a ver com o turbante, né? Sim. É que aconteceu um caso que um rapaz chegou pra gente num hostel que a gente estava hospedada. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele também estava hospedado e tal. E a Daisy um dia usando usando a bandana, ele olhou pra ela bem sério, assim. Tu usa sempre os turbantes? E ele tinha um sotaque bem carregado, assim, né? Do interior. Foi muito engraçado. Quando ele falou turbante, eu olhei assim pra ele e pensei, será que ele tá falando comigo mesmo? Foi muito engraçado. Eu falei, não, é uma bandana, tá? Então assim, ó. Daí eu fiz a postagem hoje, e ali na postagem eu coloquei, dentro das brincadeiras, eu coloquei cascadura. Cascadura é o nome de uma uva branca muito doida, tá? Que está sendo plantada também no Brasil. Aliás, ela está sendo... Daqui a pouco vão sair rótulos, né, comercialmente falando, eu acho que de forma mais forte. Mas assim, o que eu quero dizer aqui, nomes diferentes. Tipo, cascadura. A pessoa não sabe se é o nome da vinícola ou o nome da uva. Então, o número de uvas que o Brasil tem é um negócio fora de sério. Um exemplo, eu trabalhei numa vinícola aqui em Bento há um tempo atrás, há muitos anos atrás, e naquela vinícola nós tínhamos 65 uvas. 65 uvas naquela vinícola, recebendo. E para mim aquilo era, nossa, mágico. Agora, saindo pelo Brasil e rodando, gente, tem 65 vezes 6 ou vezes 10, entendeu? É muito mais do que a gente imagina. Então, vai muito além de Merlot, vai muito além de Cabernet Sauvignon. Agora, recadinho para os produtores. Se você faz Merlot ou Cabernet Sauvignon, aproveite para fazer algo inédito. Ou não faça. Porque o que tá vindo uma chuva de uvas incríveis e inéditas. Sim. Ou seja, se você faz mais um Merlot ou um Cabernet Sauvignon, não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, ó, faça o melhor
Cabernet Sauvignon do planeta Terra. Porque, assim, o que tá vindo de enxurrada de uvas diferentonas, e elas estão vindo assim, ó, para passar por cima, sabe? De Merlot. Estão saindo vinhos E eu incríveis. acho que, e eu acho Incríveis. assim também, eu acho que o conhecimento que as pessoas estão adquirindo, vamos pensar na pandemia, né? Quantas pessoas tiveram acesso a conhecimento, a algo sobre vinhos? Às vezes uma pessoa que não estudava antes, mas acabou tendo tanta live, tanta coisa sendo compartilhada, que ela acabou se interessando, indo atrás, provando um rótulo, provando um diferente. E aí ela ouve que tem um vinho de uma variedade que ela nunca ouviu falar. Gente, é curioso, né? A gente fica curioso também. Como é que será essa uva? Então, eu acho que instiga o próprio paladar, tanto de quem estuda vinhos e que quer aperfeiçoar o seu conhecimento e precisa conhecer para poder falar para o cliente, quanto de vinícolas que vão querer conhecer, lógico, antes disso a vinícola, né, que vai produzir esse vinho, né, e vai ter essa uva, quanto de pessoas que estão querendo provar, estão querendo explorar o mundo do vinho, né? Então, tem muita coisa legal e spoiler. Será que eu conto? Bom, vou dar. Eu segurei, mas a minha rezar, né? Meu Deus. Tá, então eu não conto. Não, só um pequenininho. Vai ter algumas uvas aí diferentonas nesse livro. Um pouquinho, né? A gente vai compartilhar algumas delas, dessas que nos chamaram atenção por serem diferentes das habituais. É lógico que as que a gente mais ouve, né? Logicamente vão estar ali também, né? Mas vamos falar bastante sobre uvas diferentes. Legal. Legal, show. E o legal é que o consumidor, assim, né? O apaixonado por vinho, ele cada vez mais, pelo menos aqui a gente sente, eles estão buscando por algo diferente. Né? Pra gente, assim, é muito forte quando a gente lança alguma vinícola nova, com ou vinho diferente. Vinho, uma uva diferente. O quanto o pessoal está... Procura para experimentar. Eles estão com a mente aberta e com sede de provar coisas diferentes. Sim. E entrando também nessa linha, né? Pegando esse gancho, além das uvas diferentes, o que está acontecendo são cortes diferentes. Então, nós vimos vários vinhos, né? De corte, por exemplo, de vinho de uva tinta com uva branca. Então, várias coisas diferentes rolando, não só em termos de uvas em específico diferentes, mas cortes diferentes que trazem aí uma particularidade, uma identidade daquele vinho. E sim, com certeza é muito curioso, traz toda essa questão do querer conhecer. Eu acho que as pessoas estão mesmo nesse ritmo, né? De querer explorar o novo. Sim. Um ponto que eu quero fugir de novo da pauta, seguir o gancho, é justamente esse. Primeiro ponto é voltar na tese. Olha a diversidade de uvas e vinhos que está tendo no Brasil. Estilos, né? E estilos, obrigado, Josi, de altíssima qualidade que estão tendo no Brasil. Né? Hoje, a gente pega para as vinícolas que a gente trabalha, quando eles mandam os vinhos para a gente prova vinhos que a gente também não conhecia, a gente se surpreende. E quando a gente indica para um cliente e ele volta com feedback positivo, isso é muito bacana. Né? E o segundo ponto que eu queria falar para vocês, que também vocês têm todo o direito de me cortar, é como as pessoas, no meu ponto de vista, não dá para fazer uma comparação hoje de um vinho nacional com um vinho de fora, dependendo do vinho. A Daisy, por que eu estou falando isso? Porque a Daisy fez eu acompanho todos os stories da Daisy, e a Daisy fez um comentário, né, que ela fala polêmico, né? Polêmica, ela? Polêmico. Jamais. Hashtag 13 anos. Exatamente. Né? É justamente dos vinhos premium, né? Como as pessoas fazem uma comparação de valor. Por que lá fora paga tanto e aqui não? Né? Então, assim, é isso que a gente tenta, justamente com os nossos clientes, a gente tenta mostrar para eles a qualidade do vinho nacional, que muitas das vezes, comparado a um vinho de fora, ele custa até mais barato, seguindo a mesma linha, né? Do que um vinho de fora. Mas as pessoas ainda fazem essa confusão, não, porque é de fora.
Porque quando É a a gente falta teve... de conhecimento também. A gente não conhece todos, né? E aí fica difícil. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, tem que se dar uma oportunidade. E seguindo o gancho do que ela falou, as pessoas estão mais abertas. Isso é o que a gente está sentindo no nosso nicho, né? Porque quando a gente foi para o sul, muitas vinícolas que a gente passou e nas quais vocês passaram também, que eu também não vamos comentar o nome de vinícola aqui, que a gente sabe que Canadá, Europa, visitando o sul, olhando o nosso vinho e quero comprar o teu vinho para levar para fora. Pra levar, né? Exato. Então, e isso, eu vou te ser sincero, isso me frustra um pouco, né? Porque faz o inverso o negócio, parece, né? Tipo, pô, o cara vem aqui, pega o nosso vinho, leva embora, enquanto a gente vai e olha talvez de outro. Então, isso, não sei se eu estou conseguindo né? me colocar aí de forma correta no negócio, mas galera, é bem isso. Vamos abrir o olho, vamos abrir a mente, vamos experimentar vinho nacional, porque com certeza... E deixar a síndrome do cachorro vira-lata de lado, porque eu acho que tem isso também, sabe? A gente sempre acha, e não é só com vinho, a gente aqui é geral. O brasileiro acha que aquilo que a gente tem, que a gente faz, não tem valor. E uma coisa que a gente, assim, ficou muito claro nessa viagem e toda a estrada que a gente fez, pô, foram quase 25 mil quilômetros, né? Andando em estradas Brasil afora. Primeiro, o agro, que está envolvendo muita coisa, não apenas o vinho, mas também o vinho, obviamente. É uma coisa impressionante o que tem no Brasil. Impressionante. Quem acha que não tem ideia, não faz ideia do que a gente encontra na rua. Tem que andar alguns mil quilômetros aí e olhar com os próprios olhos. Mas a gente sempre acha que aquilo que a gente faz não é bom. E aí a conclusão que a gente chegou na viagem que eu ia falar era que, cara, nós somos um país maravilhoso. Nós temos uma riqueza, ela é sem tamanho, é uma riqueza que a gente não consegue nem descrever. Só que as pessoas precisam se apropriar. Elas precisam ter orgulho de dizer é brasileiro, é meu, é nosso e a gente tá fazendo isso, sabe? Eu acho que falta um pouco disso, assim. O brasileiro tem esse negócio da síndrome do cachorro vira-lata que, tipo, só o que é de fora é bom. Então vamos dar valor aí a tudo que a gente tem, porque a gente tem um país maravilhoso. Sim, sim, sim. O Choro da Videira, ele fala, né? Orgulho de ser bairrista. Acho sensacional. Quando ele fala que isso... É o que acontece na Europa, assim, muitas vezes, né? Exato. Tu vai ali na Itália, se tu andar de ponta a ponta na Itália, uma região não oferece a outra. Muito menos se oferecer vinho francês, entendeu? Nossa! Jamais vão oferecer vinho francês. Então, assim, ó, tu vê como que é a cultura de cada lugar, né? E aqui no Brasil, só que assim, eu sou um pouco mais chata, né? Eu não consigo analisar tão rápido assim. Sou polêmica. A gente tem esse fator que vocês falaram de não comparar com o Chile, não comparar preço, que é o que eu provoquei nesse story que tu comentou agora. Só que a minha provocação, ela é sempre voltada ao contexto histórico. Eu gosto muito de história, né? Então, qualquer coisa, qualquer assunto, eu vou relacionar com décadas passadas. Então, esse cara que hoje compra um vinho argentino de R$300, mas não compra um brasileiro de R$300, ele tá perdendo, com certeza. Porque ele não tem noção do que a gente tem na taça hoje. Só que esse cara, eu também entendo ele pelo outro lado da moeda, porque há alguns bons anos atrás, se você pegasse um vinho brasileiro, e vamos ser francos, vamos ser justos, né? Se a gente pegasse um vinho brasileiro, o que era dito o grande vinho há alguns anos atrás, que custava R$300, e você comparava com esse argentino, vou falar para vocês, apanhava. Pegava. Entendeu? Então, isso tudo que a gente tem no setor hoje, é por isso que eu sou chata, porque eu tenho que dar ir na ferida, entendeu? Para que a gente pare e pense não só para o vinho, mas para tudo, né? Então, houve um momento onde a qualidade era baixa. Sim, gente, isso é verdade, não é uma mentira. Isso não foi inventado, existiu. Só que o que eu quero deixar de recado é que exatamente esse panorama que estamos falando mudou. É outro. Então, assim, ó, abram a mente a galera que está assistindo e que tem medo. Ah, mas não vou investir tanto num vinho brasileiro. Vou comprar um português, um chileno, qualquer um. Abram a mente. O panorama mudou.
teve uma transformação, a gente vive outro momento, nós temos tecnologia, o Brasil está aplicando a tecnologia, está tendo investimento, a gente está... Ó, mais um segredo, tá? Eu não era para falar isso na live. Tem muita gente com grana, din-din, no banco, na conta, investindo em vinhos. Ou seja, esses caras que eu não vou dar nome, com grana, eles estão entrando com qualidade. Eles não estão entrando para brincar. Então, essas novas vinícolas, novos projetos, eles estão entrando com maquinário importado e tecnologia. Então, assim, ó, confiem no vinho brasileiro. É isso. Eu não estou aqui, né, fazendo um apelo ou analogia ao passado e tal. Não. Eu tô falando que o panorama mudou e que sim, que teve esse passado que a gente tá falando aí. Mas que tá no passado, né? E passou, entendeu? A gente tá vivendo. Então vamos começar a enxergar daqui para o futuro para ver o que a gente pode extrair, né? A qualidade está aí. E quem acha que não ainda, com toda razão, fique com a razão, enfim, mas prove uma taça de vinho brasileiro e não compare essa questão do preço ali de 300. Pega um de 300 da Argentina com um de 30 brasileiro. Pô, isso aí é crime, entendeu? E eu já vi gente de confraria. Eu atendo as confrarias da Serra, né? Eu já vi gente de confraria fazendo isso. Pô, pega lá um Catena Zapata e vem aqui pegar um de R$ 40 no Vale dos Vinhedos. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso é crime. Sentido. É crime, entendeu? Então não Exatamente. dá. Temos que ser bem coerentes quando a gente coloca os pontos. E é isso, o recado é esse, sabe? Com certeza. A qualidade não tá. Se for, eu penso assim, né? Nesse sentido, acho que não é nem o comparar, né? Porque tudo que você... eu vou tomar um da Argentina e um brasileiro. Você vai avaliar e você vai aprender com aquele vinho, né? Mas a gente precisa ser justo em termos do o que você está buscando, o que aquele vinho promete te entregar. Tá, então eu vou fazer entre aspas, uma comparação. Eu vou procurar um brasileiro que me promete entregar vamos dizer, mais ou menos ali a mesma coisa, né? Em termos de qualidade que eu vou esperar, né? É injusto você fazer isso que você falou de pega um de patamar bem mais alto, que você conhece a qualidade, com um que vamos dizer, a linha mais de entrada, que é feito para ser mais simples, é feito para ser fácil, né? mais fácil, e querer comparar o estilo do vinho, a qualidade, né? Não é justo. E seguindo essa linha do bairrismo, né? A gente faz curso com o professor Marcelo Vargas. Ele comentou no curso da Argentina, né, que a maioria dos vinhos produzidos na Argentina são consumidos por Argentina, né? Também que eu for cai bem naquilo que você falou. O pessoal consome o vinho interno mais do que o vinho externo, né? Isso é muito bacana. Isso é uma cultura que a gente tinha que tentar implantar no Brasil também para as pessoas justamente essa mente aberta. Ele falou paladar e mente aberta. Só não vi quem comentou, passou aqui, que ele falou mente aberta, né? O paladar e mente aberta. Carla acabou de entrar na live. Boa noite, Carla, tudo bem? Drilima? Show. Mas vamos lá, então. Falamos de uvas. A gente vai ter dicas de uvas diferentes no livro, né? Para a galera que acompanha a gente no Tassi Prosa, já está marcado. A gente vai trazer um livro autografado por elas e a gente vai fazer um sorteio para os nossos clientes aqui no Tassi Prosa. Deixa eu voltar aqui para nossa... legal. Acho que a gente acabou... A gente acabou falando das uvas, falando do potencial dos vinhos no Brasil. A gente acabou puxando algumas pautas já. As vinícolas, vocês falam muito em tecnologias, vinícolas estão avançando em tecnologia, estão investindo pesado nisso. Algumas vinícolas que vocês viram alguma coisa que tem um diferencial a mais ou a menos, não precisa falar o nome de vinícola, que eu sei que vocês não preferem, né? Para não ser injusto com ninguém, mas alguma coisa chamou a atenção de vocês em alguma região pelo método de produção ou... Em produção, a gente praticamente tudo a mesma coisa. Estou te perguntando como leigo, tá, agora, viu? Então, eu fiquei esperando se a Deise ia responder. Estou aqui interagindo com o povo aqui. Eu tô vendo aí. Então, a gente encontra, sim, uma coisa que a gente, assim, entendeu também mais fielmente na viagem, é que a Serra Gaúcha, né, ela é um gabarito.
Então, muitos gaúchos saíram daqui e foram também para outras regiões e levaram muitas das técnicas, muitas das coisas que estão se usando. Mas falando um pouco de coisas diferentes, eu vou falar no geral aquilo que a gente encontrou, né? Logicamente, a tecnologia do aço inoxidável, né? Já aí há alguns anos, mas também ovos de concreto, ânforas, barricas de carvalho diferentes. Então, a gente encontra isso em várias vinícolas e em várias regiões. Várias regiões. Em termos de colheitas, né? A gente também tem diferenças nisso, né? Então, temos aí toda a questão da dupla poda em São Paulo, Minas. Inclusive, norte do Paraná foi a primeira vinícola que a gente encontrou que a gente não sabia que tinha dupla poda. Mas no norte do Paraná já teve dupla poda e seguiu por vários estados também. Até Goiás. Espírito Santo também tem. Lá na Bahia, lá no Nordeste, que não... No Vale do São Francisco, que na verdade aí acontece mais de um período, né? Então eles estão recebendo uva todos os dias, no caso lá, porque eles conseguem pelo calor, enfim, como eles fazem, chover através do rio. Então acaba tendo um ciclo lá diferente. Mas tudo isso a gente foi encontrando e aí eles vão adaptando aquelas uvas que eles têm no terroir deles com os métodos. Mas falei assim de algumas coisas que a gente encontrou de diferente. Se tu quiser complementar, Daisy. Essa questão da dupla poda é muito incrível, né? O que está acontecendo. Eu acho não, né? A gente viu. Ela simplesmente, a dupla poda, né? Que é você colher a uva, ao invés de colher no verão, você colhe no inverno. Então, ela mudou um cenário de todo o sudeste do Brasil. Todos os estados do sudeste têm dupla poda. Ah, mas tem a colheita normal? Sim, tem a colheita normal. Tipo, todos eles também têm a que é chamado de safrinha no verão, né? Porque o verão chove muito, então você colhe a uva só, você faz mais uma poda e colhe ela no inverno. E aí o que acontece é que essa colheita de inverno veio com um resultado muito alto de qualidade, né? Foi a grande surpresa. E graças a isso, algumas regiões se antenaram, se ligaram. Opa! Isso significa que aqui também pode ter uva, aqui também pode ter vinho. Foram lá, chamaram o Murilo, né? O Murilo Regina de Albuquerque, contrataram ele, arrumaram como se fala, né? Prepararam o terreno todo, a terra, o solo e tudo, enfim, plantaram e deu certo. Então, todo o cenário do Sudeste mudou pela dupla poda, pela colheita de inverno. E aí mantém a colheita tradicional onde dá, enfim, né? Em alguns casos raros, mas mudou todo o cenário. É uma coisa super inédita. Isso para mim foi o que mais chamou a atenção. E foi ali que caiu a minha ficha, porque eu dava aula disso antes, mas algumas coisas só caíram a ficha durante a viagem. Porque é o fato de mudar cenário. Beleza, a dupla poda tá famosa. O Brasil inventou? Não, o Brasil não inventou a dupla poda. Né? Ela já acontecia em outros países, raros, mas foi o Murilo que teve a grande ideia de aplicar nas regiões ali onde faltava uva. Né? Então, isso para mim foi a coisa mais inédita que aconteceu na viagem. O que a dupla poda fez com o sudeste do Brasil? E vamos falar sério, assim, a gente provou uns vinhos que ficaram assim, ó, marcados. De ficar assim, bobo com o que tava vendo na taça, assim, com o que tava sentindo. Muito bons. Muito. Em vários lugares, nem vamos citar aqui nomes, porque não vale a pena vocês provarem. Não, né? sim, eu ia até mas falar. Mas dá vontade. Exato. Eu ia até falar para você agora. Eu sei que você não pode falar isso na live, né? Mas depois eu vou chamar vocês nos bastidores, porque você falou com uma ênfase tão grande que, sinceramente, eu fiquei curioso. Tudo é curioso, é verdade. Então, isso é bacana. Se eu vou falar a grande verdade, eu não vou falar o nome, mas é só para dar aquela pitada. O meu vinho favorito do Brasil de uma uva chamada Syrah, por exemplo, é de dupla poda. E assim, para minha opinião, né, para minha fechada opinião, é o melhor Syrah do Brasil. Ou seja, onde é que ele tá? Tá ali no Sudeste, entendeu? Vinícola. E a Daisy não costuma dizer melhor. O dia que ela falou o melhor Syrah, eu até olhei assim, tu tá usando essa palavra, melhor, realmente tu tá usando. É porque era muito top mesmo. Muito bom. Nossa, se ela tá falando, tá falado, né? Falado. Não, legal. Agora eu vou partir para perguntas um pouco mais particulares, né?
para vocês responderem como Deise e Michele no pessoal. A Deise acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer para ela, que, né, minha uva preferida, o Syrah. Michele, hoje, qual a uva, qual o vinho preferido da Michele? Olha, é uma pergunta que para mim é assim, é complicada de responder, tá? Mas eu tenho uma uva muito querida, que eu me apaixonei, que é a Marcelin. E tem um vinho Marcelin aqui da Serra, que eu sou apaixonada. Eu amo tanto ele, tanto o vinho quanto a vinícola em si, os vinhos deles, que é maravilhoso. Confesso que eu me apaixonei muito por um Syrah também, de dupla poda, que inclusive é diferente desse que a Deise está falando. Mas é que a gente teve várias experiências muito boas em relação à dupla poda com o Syrah e realmente ficou marcado. Mas assim, se eu tivesse que escolher uma uva, eu ia dizer Marcelin. Entendi. Agora, Mas é uma pergunta difícil de responder, né? agora eu vou dar uma Meu de Deus. jornalista venenoso. É lá para os lados de Minas, não? Meio que induzindo a resposta, desculpa. São de estados diferentes, vamos falar assim. Exato, boa. Boa O saída. meu e o da Daisy, eu também gostei muito, lógico, desse, né? Mas gostei muito de um outro que, inclusive, é num estado pequeno em Show. relação a vinhos. Mas são ambos estados diferentes, assim. Mas eu acho que vale a pena dizer aqui que quem puder provar ou Syrah, ou enfim, a gente está aqui falando do Syrah porque tiveram vários que nos impressionaram, mas de toda a região aí que tem a dupla poda, porque é realmente difícil escolher só um de lá. Porque foram vários que nos surpreenderam, vários, e aí a gente diz, nossa, mas esse aqui tá muito interessante e tal. Então fica a dica aí. Show, show. Eu guardei uma pergunta específica para Daisy, porque né, Tô com medo. eu gosto Vai da ser Daisy polêmica, vai ser ela é polêmica. direta e reta, então assim, eu falei, essa pergunta é uma pergunta que eu estava o dia inteiro pensando, eu falei, não, essa eu tenho que direcionar para Daisy, né? Porque eu sei que ela é sincera e é específica. Daisy, você como a grande sommelier que você é, obviamente já experimentou vinhos do mundo inteiro, né? A gente sabe que tem o tomar vinho dia a dia e tem o processo que você faz, que é tomar vinho tecnicamente, avaliação de vinho. Nessa linha de avaliação, o vinho brasileiro em relação aos vinhos do mundo todo, como você enxerga isso hoje, em avaliação técnica? Sim, em avaliação técnica. Ó, bem sincera, né? Que essa pergunta aí é super, ela é muito importante, aliás. Eu vou te dizer que, ó, pouquíssimas pessoas fizeram essa pergunta com tanta com indagação ao mundo, porque muitas vezes as pessoas são tão engraçadas que elas fazem essa pergunta só pensando no Brasil e achando que não tem outros países no mundo. Exato, não, sim, sim, sim. O que é grave, né? É grave porque o Brasil, né, ele pertence aí a um globo inteiro. Então, é muito legal que tu já mencionou o mundo, né? E eu sou uma pessoa que a minha mente, ela gira em função do mundo. É 24 horas pensando o tempo todo em Brasil e todos os países possíveis. A gente estuda aí uma média de 40 e poucos países hoje. E estão todos eles assim fervendo. Então, é uma pergunta muito relevante. E com relação à parte técnica, a minha grande alegria é essa. Responder que sim, que hoje, tecnicamente, a gente pode pegar nosso vinho numa taça, pegar um vinho da França, um da Itália, um da Romênia, um da Hungria, um dos Estados Unidos e colocar na mesma mesa sem vergonha nenhuma e sem medo nenhum. Né? Sensacional. Essa é a melhor parte. E tecnicamente, eu não tô falando assim, eu gosto, esse aqui gostei. Não, não. Tecnicamente, colocando cada um dos pontos, medindo o pH, acidez, tudo que tem para medir, né, dentro de uma avaliação ou de uma análise química lá no laboratório, né? Então, a nossa grande alegria é essa, poder colocar esse vinho sem medo, algo que há alguns anos atrás dava medo. Resposta seria diferente, né? Dava medo. Eu que entrei há alguns anos, quando eu entrei, eu vou dar um exemplo bem claro, assim, que eu não tenho... o vinho rosé, por exemplo. Quando eu entrei no mundo do vinho, eu tinha vergonha de colocar o vinho rosé brasileiro na degustação da confraria. Eu não colocava.
Não colocava. E isso eu deixo bem claro, eu falo para os produtores, né? Eu tinha vergonha e medo que eu ia passar. Eu tinha medo porque eu ia passar vergonha, né? E isso lá quando eu entrei, né? A gente está falando de 10 anos, também não é. Nós estamos falando Não é de 30 ontem, né? Não é ontem, entendeu? exatamente. Teve um tempo. E esse panorama, confesso que mudou totalmente. Hoje eu tenho orgulho de colocar o vinho rosé nas degustações e falando desses vinhos, né, comparando ou não comparando, enfim, comentando sobre os países do mundo, sim, a gente pode estar nos sentirmos assim muito alegres porque hoje tecnicamente o nosso vinho ele pode entrar em campo com qualquer país, né? Desde que seja sempre coerente, aquela coisa coerente. Você vai arrumar uma mesa de França e Itália, o que que você vai colocar de Itália e França, para daí colocar um brasileiro também. Então, tudo, né, dentro de uma coerência. A gente tem que ser coerente com isso. Então, sim, tecnicamente, o nosso vinho está muito bem. A gente teve um passado sem técnicas e a gente teve um passado com vinhos defeituosos. Existiu no Brasil, existiu na França, existiu na Itália, existiu em todos os países do mundo. A gente teve um passado sem técnicas ou com poucas técnicas, né? E hoje não, hoje a gente está aplicando pouquíssimos vinhos com defeitos, sabe? Bom, a gente pode falar disso da expedição, Sim. entendeu? Pouquíssimos. Sim. E olha que Poucos. eu sou o caos, eu sou o cão dentro das vinícolas. Porque se eu encontrar o defeito ou alguma coisa, eu vou comentar, entendeu? Eu vou comentar, não vou conseguir ficar disfarçando. E aí eu vou dizer assim, ó, dá para contar nos dedos quantos apresentaram alguma coisinha macabra, assim, sabe? Poucos, bem poucos. E essa é a grande alegria. Não, legal. Por isso que eu falei que essa pergunta, né, teria que ser direcionada a você, porque eu sei que você não fica enrolando, né? E quando trata-se de degustação técnica, não tem quem é porque eu sou brasileiro, porque eu não sou. Até porque, assim, a gente sabe, eu não sei dizer agora, você morou muito fora, trabalhando em vinícolas fora também, né? Também. Nos cursos premium, você é muito bem comentada, né? É, eu adoro, 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 sabe? A minha mente, ela é literalmente um globo, assim, que fica girando, sabe? E essa busca, eu sou muito satisfeita hoje, profissionalmente, vou falar para vocês agora em rede nacional, né? É porque eu sou satisfeita porque eu acabei buscando o mundo. Eu fiz ao contrário, como sempre, ao contrário de todos, né? Eu fui buscar o mundo, estudei em alguns países e tal, para entender o que exatamente. Eu não queria, assim, ó, com todo respeito, eu não queria ninguém aqui no Brasil ficar me enchendo a cabeça e dizendo assim, ó, vinho francês não presta, vinho italiano é o melhor. Eu fui até lá, vi com os meus olhos, estudei em alguns lugares, tirei minhas conclusões e voltei para o Brasil. E aí eu tenho alguma coisa a oferecer que é, ouvir algumas coisas por lá e tal. E aí eu fico muito feliz disso, porque aí eu trouxe um mundo que talvez no Brasil eu ia demorar muito para entender. Eu, lentamente, do jeito que eu sou, eu ia demorar muito para entender isso. Então, hoje eu sou muito feliz porque eu peguei essa base de mundo e agora estudando intensamente o Brasil, né? A gente consegue ter uma base do que nós temos em mãos para trabalhar, né? Que os outros países já trabalham. Né? Com certeza, com certeza. Grande Felipe Guarnieri, ele tá mandando uns vinhos pra gente experimentar. Tô ansioso com esses vinhos. Tá chegando aí, um abraço, boa noite. Eu vi que vocês estavam com ele também, né? Ontem estávamos Isso. ontem. Grande, grande, grande. Sensacional, Deise. Obrigado aí pela resposta. Confesso que eu estava ansioso nessa sua resposta, né? E fiquei mais feliz ainda com ela agora. Sensacional, bom saber, né, disso. E uma coisa só para terminar esse assunto que Claro. eu vi que vocês comentaram ali, quando se fala de degustação técnica, você literalmente desliga a sua mente total das preferências, tá? Então, que nem é igual tu falou. Não interessa se é Brasil, não interessa se é Portugal, Chile, China, Argentina, o que ali você está para degustar tecnicamente. É isso que a gente faz. É por isso que a gente consegue afirmar essa qualidade do Brasil na taça. Porque se é para degustar e dizer, nossa, tudo é maravilhoso, tudo é o melhor, o Brasil é o melhor. Não, gente, é tecnicamente, é outra história. Então você tem que fazer jus enfim, ao teu cargo, à tua profissão, o que tu tá fazendo na degustação, porque você desliga a mente da sua preferência, total. Legal. E seguindo o gancho só, né? A gente que está estudando um pouco mais a fundo esse mundo do vinho também. Falo por mim agora, porque a Josi já está fazendo curso sommelier, já né? É cria do Marcelo Vargas já faz uns 2 anos, então ela está muito mais à frente nisso.
Mas é legal que, tipo, não é que existe o vinho que tecnicamente ele é ruim, mas pode ser gostoso para o paladar, pela correção que tem, saborzinho, aquela coisa toda. Então, por isso que eu falo que é legal a gente frisar isso, essa diferença de eu abrir uma garrafa, que eu nem estou aqui, do Velho Amâncio agora, porque eu curto a vinícola, e outra coisa é você degustar tecnicamente para ver se o vinho tem defeito ou não, se ele é um vinho equilibrado. É uma série de detalhes, né, que desculpa, um sommelier competente, né, pode fazer isso, né? E a competência que você tem, ouvir isso de você em relação à comparação com o mundo, porque como eu sei que você praticamente, né, girou quase todo mundo experimentando vinhos, você tem essa bagagem técnica para falar isso com, como é que eu vou dizer a palavra correta? Com peso, né? Na resposta, autoridade. Obrigado, que você está dando. Autoridade. Sensacional. Michele, agora uma pergunta particular para você. Voo de vinho, 9 meses na estrada, conheceu vários vinhos, 100 vinícolas rodadas, toda uma experiência nos bastidores, porque pega estrada, vai de carro, volta, dorme em hostel, outra hora vai, chove, lama, chuva. O que a Michele vai levar para o resto da vida como uma experiência pessoal dessa viagem? O que mais marcou a Michele e o que é uma coisa que nunca vai sair do coração aí até que, né? Como diz o outro, no casamento até que a morte o separe. Bom, foram vários aprendizados durante esses 9 meses, né? Muitas coisas se passaram e uma coisa que bem pessoal, assim, pessoal eu digo nem tanto pelo vinho, mas pela experiência, porque muitas pessoas nos perguntam assim, ou comentam, nossa, deve ter sido incrível e tudo mais, né? E, nossa, conhecer isso tudo. E foi mesmo. A verdade é que foi maravilhoso, né? Eu tinha o sonho de conhecer o Brasil e poder fazer isso de carro abriu um leque na cabeça do quanto realmente, do que é o Brasil. É diferente fazer uma viagem turística que tu pega um avião e vai até o lugar. Exato. E eu não tô dizendo que não é para não fazer isso, né? Não tem nada a ver com isso. Tô dizendo que é diferente porque a realidade que você vê ao longo do percurso é muito mais a realidade daquilo de verdade do lugar do que só quando tu chega. Então, primeiro, a diversidade do Brasil, de fato, não só em termos de vinhos, de terroir, mas a diversidade de gente, de culturas, de comidas diferentes em cada lugar. Realidade que uma coisa que me chamou muito a atenção, realidade de pobrezas que a gente não conhece. Muitas vezes a gente acha que a gente conhece, mas aí a gente entende que não conhece bem, não é bem por aí, tem que dar uma andada aí por aí e conhecer um pouco mais a fundo, e naquelas cidadezinhas que tu nota pela cultura das pessoas, o povo ali, o quanto é diferente. Então, a gente temos muitas riquezas e também temos muitas coisas a melhorar. Então, esse é um ponto, assim, que para mim ficou muito marcado, assim, né? Essa diversidade de culturas e de realidades. Porque a gente acha que conhece uma realidade, mas a gente vê que a realidade ela é diferente daquilo que a gente imagina. Muita coisa que a gente não conhece. É. E outra coisa que eu e a Daisy tivemos um casamento, né? Viver sei, assim... Não, né? calma. Não, calma que eu já vou explicar, né? Não, porque essa pergunta já teve até gente que fez, mas enfim, não importa. Se a gente era casada, né? Em hotéis, a gente pegava, obviamente, o mesmo quarto, né? A gente tinha que economizar, né? E daí, nos hotéis, eles ficavam na dúvida, né? É um casal ou será que é 2 camas separadas? E eles perguntavam. E quantas vezes a gente dividiu, inclusive, a cama? A gente precisava fazer. Essa era a coisa que precisava acontecer, né? A gente precisava fazer. O nosso orçamento era limitado. Então, quando a gente fala que a gente teve um casamento, é porque, de fato, a gente conviveu meses dentro de um único carro, do mesmo carro, uma do lado da outra,
E a gente passava 24 horas juntas. A gente ia para o mesmo lugar, a gente ia para o mesmo hotel, dormia então no mesmo quarto. Poucas as vezes que a gente dormiu em quartos separados, que foi legal também, porque algumas pessoas tinham essa oportunidade, essa possibilidade e nos deixavam um pouco separadas, né? Mas essa é outra coisa, assim, que a gente aprende muito na convivência. Eu e a Daisy tivemos muito respeito uma com a outra, e eu acho que isso... Um dos nossos últimos papos durante a viagem, quando a gente estava voltando, foi: faríamos uma nova expedição? Faríamos uma outra? E a resposta de ambas foi sim. E além dela ser sim, ela faria contigo. Então, isso foi assim, a gente teve tanto respeito uma pela outra com as situações, com tudo, que as pessoas também perguntam se a gente brigou, se a gente teve desentendimentos. É lógico que a gente teve questões que uma pensava de um jeito e outra do outro. Mas a gente em nenhum momento entrou em um conflito, sabe? Nenhuma briga nenhuma, nada assim, tipo... E olha, eu vou falar uma coisa, hein, Michele? É muito mais a lei que um casamento, porque casamento a gente não convive 24 horas com a pessoa. Eu falava exatamente isso. É mais. Umas 8 horas separado, né? No dia. Isso. Essa era a minha fala, porque eu fui casada, né? Há um tempo. E aí, no meu casamento, eu não ficava 24 horas com o meu ex-marido, por exemplo. Eu falava sempre isso. É muito além de um casamento. Porque aí cada um vai para o seu trabalho, fazer sua coisa e tal. Ficam separados, né? E nós ali não era literalmente 24 horas, né? E essa questão do respeito foi muito... Foi, assim, eu acho que o ingrediente principal, né? Quando a gente tem duas pessoas, imagina, o tempo todo. E além de estar o tempo todo juntas, tomar decisões juntas. Decisões simples, almoço, café da manhã, vamos parar aqui, não vamos parar, tá? Tu quer ir no banheiro? Não, não quero ir no banheiro, não, tá. Então, gente, parecem coisas bobas, mas são coisas importantíssimas quando você tá dentro de um carro, por exemplo, né? Então, foi a base do respeito, eu acho que do começo ao final, assim, eu não vejo nenhuma situação que a gente não tenha faltado com respeito e tal. E isso levou nós a concluir. Teve um cara... Eu não me lembro exatamente quem foi a pessoa. Ele falou assim, se vocês chegarem até no final da expedição se falando ainda, as duas se falando. Eu disse, nossa, calma. Meu Deus. Ô, louco. Que ele achou que ia dar uma briga, tipo, antes de terminar a expedição. E sei lá o que ele pensou que ia acontecer, né? Mas, enfim. E aí a base desse respeito, né? Entender que nós somos pessoas muito diferentes diferentes nos estilos, nos gostos, né, em tudo, só que os valores são muito parecidos. E valores, né? O que vale estilo, o que vale gosto? Vale isso. Mas agora os valores estão aqui em cima, né? Muito acima do estilo e do gosto, então. Foi isso? E aí, o que leva a concluir, né? O que tu leva disso? É que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. Às vezes a gente tá em casa e não consegue conviver com a própria família, ou com a mãe, ou com... Porque se acha no direito de falar alguma palavra que vai ferir. Mas isso é a intimidade que te possibilita, sabe? Quando tu tem um nível de respeito que supera isso, é diferente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente leva pra vida, assim, de que cada pessoa tem a sua particularidade, a sua identidade, a sua essência. E aquilo que faz, né? As suas atitudes e respeitar essa opinião do outro, essa situação é muito importante. Uma coisa que levo para a vida. Vou falar para vocês uma frase que a Giovana acabou de soltar aí. Ela acabou falando a frase que eu ia dizer. Parabéns. Vocês são assim, já eram para mim, para Josi, são ainda mais inspiradoras. Sensacional. Eu queria muito esse bate-papo e eu queria muito tocar nesse ponto, né? Claro, com todo respeito a vocês duas, dessa parte aí, estar junto, qual foi a experiência, porque é justamente isso. Todo mundo viu o que vocês gravaram, mas a experiência que vocês tiveram foi 100% em loco, bastidor, o que gravou, o que deu erro, o que não deu, o que comeu. Então, assim, você concluiu de uma maneira incrível agora. Eu acho que o respeitar o próximo, a intimidade, é um negócio que não tem preço, né? Cai naquilo que a Daisy acabou de falar. Valores. Os valores mandam mais que tudo. Gente,
Já estou incomodando vocês há mais de 1h30, já está quase indo para 1h30. Bate-papo incrível, incrível, incrível. Né? Com a graça de Deus, vou ter aí o prazer de conhecê-las pessoalmente, né? Que vai ser sensacional também. Acho que falta que um mês agora, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vou deixar vocês alguma coisa, como às vezes eu corto, falo demais, alguma coisa que vocês, cortei vocês, que vocês acham relevante falar. A gente conseguiu, de uma forma, né, meio enxuta, falar tudo sobre esse processo e o projeto Voo de Vinho. Ficou alguma coisa? Alguma coisa que vocês querem acrescentar? Não? Eu só acrescentaria a dizer que uma coisa que a gente não falou muito, assim, foi sobre o enoturismo, e que é uma coisa que eu gosto muito e que o Brasil está muito avançado nisso. A gente está falando de várias regiões que já estão recebendo, né, super preparadas para receber. Ok, tem muitos pontos a melhorar também nesse sentido, mas tem estruturas de vinícolas que a gente fica bobo. E tem que falar sobre isso, sabe? Realmente, assim, as pessoas pegarem, separarem esse tempo e irem visitar as vinícolas é muito legal. É muito legal. A gente está falando aí de um país que está bastante preparado, com muitas regiões preparadas para receber as pessoas, com as vinícolas, né? Recebendo as pessoas e com estruturas muito legais para conhecer. Então, só queria deixar o adendo aí do enoturismo, que não foi um ponto que a gente tocou muito aí no assunto. Não. Show. E vou dar uma emendada aí no seu comentário. Você sabe que isso é um dos projetos que a gente já está estudando, né? É justamente esse enoturismo, mas não para as vinícolas. A gente quer levar uns pequenininhos, conhecer essa galera, ver o trabalho, porque também... Conversar com o enólogo. Exato, porque todo mundo muitas vezes vai e puxa mais para as vinícolas maiores, aquela coisa toda. Não, a gente quer justamente pegar todas essas vinícolas que a gente trabalha, essas pequenas também, e fazer aí um projeto para que as pessoas, né, visitem essas vinícolas também. Então isso aí é um negócio que já está no coração do Tassi Prosa, mas é um passo de cada vez, né? Eu acho que não dá para abraçar o mundo, né, gente? E só tenho a agradecer vocês duas, de coração. Vocês realmente são duas pessoas incríveis, né? Conhecendo um pouco mais da história de vocês, vocês são mais incríveis ainda, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês duas e que outros projetos incríveis que nem esse venham partindo de vocês duas, porque com certeza, vindo de vocês duas, só vem coisa boa. Então, assim, só tem de agradecer. Agradeço até em nome de todas as vinícolas desse Brasilzão que vocês visitaram, que vocês tiveram, né, deram a oportunidade que elas fossem, que elas aparecessem no mercado. Isso aí acho que é uma gratidão que com certeza não tem preço. Então, de coração, disso vocês podem sentir orgulho, né, de saber que vocês estão ajudando muita gente e levando aí a cultura do nosso Brasilzão em vinho para mais e mais pessoas conhecerem. Então, acho que sem rasgação de seda. É um negócio que é real. E é que a minha mãe acabou de falar aqui agora. Show, show, show. Tá o Guilherme falando, também Guilherme da Vinícola Corezemin. O Guilherme disse que já está esperando com a roupa de ir o ônibus do turismo aí, do enoturismo. Exato. Não, com certeza, muito em breve vai ter. A gente tá querendo sim, é um negócio que as pessoas têm que conhecerem. Aquilo que, para não voltar ao assunto, não estender, aquilo que vocês falaram. Uma coisa é conversar com o produtor na live, outra coisa é ir visitar a vinícola. E as vinícolas estão super preparadas para isso sim já. Tem alguns pontos a desejar, mas assim, tratando-se de pequenas vinícolas, a gente sabe todo o trabalho que tem e é um passo de cada vez também. Então, gente, eu começo a falar demais, desculpa. Então, assim, agradecer de coração a todos que participaram da live, todos mesmo. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês aí com a gente, por esse tempo. E tanto eu quanto a Josi, a gente é eternamente grato a vocês aí por esse tempo. E honrados. E honrados. Honrados. A gente se sente feliz pelo convite, né? Muito, muito feliz até, por sinal. Agora, como vocês comentaram no início, né? Um tempo que a gente está voando contra o relógio para terminar o livro a tempo da feira e tal.
E é muito legal parar, né? Porque a gente tá ali 24 horas alucinando, pensando em tudo, sabe? E é legal ter esse momento parar, porque no momento que a gente tá aqui compartilhando, a gente tá também refletindo sobre tudo, né? E ideias vão surgindo e as coisas, né? E é aquela velha história, a gente só aprende quando compartilha. Então, estar com vocês aqui e prezar pelo trabalho de vocês também, que é um trabalho muito sério, muito bonito. É um trabalho de uma paixão muito grande, que a gente falou que dá para sentir daqui da tela, né? Sim, Então, sim. parabenizar vocês dois e principalmente pela iniciativa do vinho brasileiro em si. Isso aí a gente sabe que tem que bater no peito e encarar vários obstáculos, né? E às Não é vezes fácil. isso afasta, não é fácil, Não é fácil. afasta as pessoas, né? Muitas vezes elas nem entram no mercado, algumas por medo mesmo, será que vai dar? E vocês estão aí provando e comprovando que tá tudo muito bem alinhado, né? E temos Sim. grandes chances aí para um futuro gigantesco. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada mais uma vez pelo convite, né? Obrigado, obrigado. A gente que agradece. Também queria, então, deixar aqui meu agradecimento, né? Pra gente realmente, né? Assino também embaixo, de novo, aquilo que a Deise está dizendo. Pra gente é uma honra poder compartilhar. E também uma forma de a gente estar refletindo sobre cada passo que a gente deu. E foram muitos, né? Muitos pequenos lugares, muitos quilômetros de estrada. O único pneu furado, a gente não falou, mas alguém comentou aqui. Alguém comentou. Sim, alguém comentou. Foi um único pneu que furou, foi na última semana de viagem, inclusive. Mas nós tivemos uma estrada muito tranquila, né? Não temos nada para falar sobre isso. Renderia mais papo. E uma coisa que eu lembrei que a gente não comentou é que nós, além do livro físico, a gente às vezes esquece alguns detalhes bem importantes. Depois a gente se cobra depois aí que termina Sim, a live. depois quando acaba a gente diz, ai, a gente esqueceu de falar. Igual se a gente fazer uma live pós-lançamento do livro. Clube do livro. E aí, então, além do livro físico, nós vamos ter um e-book, versão português e inglês. O que isso quer dizer? Que o Brasil vai para o mundo, porque, né, não é todo mundo que fala português, gente. Mas a gente vai estar aí, claro que é uma versão compilada, mas, assim, já teve pessoas que nos perguntaram, ai, não vai ter versão em inglês e tal. Quem sabe, né? Que legal, por que não? Cara. E também gravamos todas as entrevistas, temos um material riquíssimo em mãos e único, exclusivo, e a gente sim está entendendo o que a gente vai fazer com isso. Se vai virar um documentário, se vai virar um filme, se vai virar uma série, o que ele vai acontecer. Só. E estamos abertas a pessoas, né, potenciais patrocinadores aí, porque isso não está dentro do projeto. Então a gente precisa pensar em como viabilizar, só que é um material muito rico e ele é único, né? Riquíssimo, com certeza. Então a gente precisa compartilhar isso com o Brasil, né? Então, se alguém conhecer, alguém que, né, quiser passar um contato... Tem alguém da Netflix aqui no grupo, por favor, dá um oi. Eu acredito, assim, que portas vão se abrir com certeza. Com certeza. Porque vocês fizeram um trabalho belíssimo. Vocês dedicaram não só vocês dedicaram um tempo da vida de vocês, que vocês poderiam estar fazendo outras coisa, estudando para outra coisa. E vocês se dedicaram, cederam esse tempo, 9 meses da vida de vocês para fazer essa viagem. Nossa, às vezes tem as minhas frases, gente. Então, eu falo que são 9 meses do ano, do nosso ano ali, né? 12 meses do ano. 9 meses inteirinho na estrada, né? Exatamente, Sim, exatamente. Sim. E que com certeza portas vão se abrir, que vocês merecem todo o reconhecimento, não só aqui de nós brasileiros, né? Mas eu sei que vai vir muito reconhecimento de fora também, porque vocês realmente merecem e estão fazendo um belo trabalho. Com certeza. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Muito legal. E nos vemos na live, então. Com certeza. Pessoal, uma ótima noite a todos. Deise, uma ótima noite para você, Michele. Muito obrigado. Muito obrigada. Com certeza, em setembro estaremos lá. Pessoal, boa noite a todos. Caiu a garrafa aí? Tchau. A garrafa?
Não. Não Opa, secaram. peraí. Vamos fazer o... Olha, fazer live. Ele fica do lado da garrafa. É só eu A mesmo. tacinha dele tá sempre cheia, a minha não. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde. Fiquem bem. Tchau, Beijão a tchau. todos aí, todos vocês. Tchau, Até. tchau. Até. Tchau, tchau. Aqui, né, Tchau, tchau. Aqui, né? Uhum. Encerrar? Uhum.